Do Senhor Jesus aos irmãos e irmãs. Glória a Deus. Deus deu graça, igreja. Consegui comprar um novo celular. No primeiro vídeo eu estava com um telefone bem simples, mas não deixei de fazer os meus vídeos. Orei ao Senhor e o Senhor deu graça. Agora eu comprei um telefone bom, para estar fazendo os vídeos. Amém? O vídeo de hoje, descendo o rolo de hoje, nós vamos falar sobre o sacerdote e a acusação. Abra as vossas Bíblias no livro de Zacarias, no seu capítulo 3, a quarta visão. O sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Deus. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Disse eu: põe ali uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus atrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Pois eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos. Eu tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da sua videira e para debaixo da figueira. Amém? Aqui nós estamos falando da quarta visão de Zacarias. Mas para nós entendermos a palavra, eu quero explicar algo para os irmãos entenderem um descendo o rolo de hoje. Quem era Zacarias e da onde Zacarias veio? A Bíblia fala, igreja, que o profeta Jeremias, ele profetizou para aquele povo que não estava mais obedecendo ao Senhor. E o Senhor deu a ordem ao profeta falar que o povo ficará cativo 70 anos. Nesses 70 anos a gente entra na história de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, que também esteve na Babilônia. E a palavra do Senhor diz que após o rei Sírio, o rei da Pérsia, se cumpriu os 70 anos, Deus usou o rei da Pérsia para libertar o povo, para o povo voltar para Jerusalém, para reconstruir o templo do Senhor. Aí é onde entra a passagem de Ageu. Ageu é levantado, porque Ageu, igreja, e Zacarias, eles eram 2 profetas que andaram lado a lado, profetizando ao povo. Amém? Primeiro Deus levanta Ageu, levantando Ageu para falar para o povo, para que o povo, que quando saiu do cativo, o povo já veio com o pensamento em construir as suas próprias habitações, em construir as suas próprias casas, e deixou a casa do Senhor de lado. Lembrando que essa casa que foi destruída por Nabucodonosor, que essa casa, esse templo de oração, era o templo de Salomão, aquele templo maravilhoso. E o rei Sírio permitiu que eles voltassem e fizessem um culto racional ao Senhor. Amém? Aí Deus levanta Ageu para falar para o povo não se preocupar com as vossas habitações,
porque o povo vai comer, não vai se fartar, o salário do povo, enfim, está no saco telfrado. Aí é onde ele vem com aquela mensagem que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, amém? O povo ouve e dá crédito à palavra do profeta. E no meio do povo, igreja, tem um sacerdote. Esse sumo sacerdote, o nome dele é Josué. Não é aquele Josué, para muitos podem até pensar, mas que Josué é esse? Este Josué é um sacerdote que também se rebelou, também foi levado cativo, também voltou para com o povo, para a reconstrução do novo templo, amém? E aí Deus levanta, aleluia, Ageu fala da palavra do Senhor, o povo toma posse, o povo crê que tem o príncipe Zorobabel e tem o sumo sacerdote Josué. São esses dois que Deus renova, que Deus purifica. Mas aqui nessa quarta visão, Deus dá a revelação para Zacarias acerca do sacerdote, do sumo sacerdote Josué. Lembrando que tudo que Deus falava para Zacarias era em visões. Então você vai pegar o livro de Zacarias, do capítulo 1, se eu não me engano, até o 8º, que é 8 capítulos, você vai ver que cada capítulo tem uma visão. E uma visão representa algo semelhante ao renovo do povo de Deus, ao perdão que Deus dá para o povo e a oportunidade do povo se reconciliar com o Senhor teu Deus. Amém? E aqui nós vamos agora entrar no contexto que eu acabei de ler para os irmãos entenderem o que Deus está querendo dizer. A Bíblia diz que Zacarias teve uma visão que mostrou o sumo sacerdote, ele mostrou Josué. E naquele momento Satanás estava do lado dele, acusando ele pelas vestes sujas que estava. O que significa as vestes sujas? Era o pecado, igreja. O pecado, a transgressão que um líder, que era o sumo sacerdote Josué, ele também cometeu. Mas ali Deus começou a revelar para Josué e disse que o Senhor naquele momento repreendeu Satanás. O Senhor naquele momento repreende Satanás naquela visão, aleluia, e disse para ele, e esse não é um tição tirado do fogo. Igreja, tição, para muitos que não sabem, é uma brasa que ela está meio queimada e ela está meio pegando fogo ainda. Se chama tição, que foi tirado do fogo. Ou seja, por que uma brasa queimada? Porque ela se contaminou com a iniquidade. Então o Senhor disse, agora não está mais no fogo virando pó, é um tição tirado do fogo. Sempre, igreja, quando eu fazer meus vídeos, eu vou pôr uma referência para os irmãos entenderem mais também, amém? Vamos dar continuidade na palavra. E a palavra do Senhor diz que, ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe as vestes sujas, e lhe dê, eis que tenho feito que o que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Então aqui Zacarias está tendo uma visão que Deus está purificando o líder espiritual, que era o sumo sacerdote Josué. Aqui Zacarias ele contempla que Satanás acusa ele pelo pecado, pela iniquidade, pelo erro, mas aqui o anjo ele disse que é um tição tirado do fogo, é uma brasa que está ainda meio viva, uma brasa que ainda está meio acesa. Ele vai ser tirado do fogo, não vai virar pó, não vai virar cinza, mas sim, aleluia, o Senhor dá um renovo ao sacerdote. E a palavra do Senhor diz, e trocai a sua mitra. O que significa mitra, igreja? Mitra é um pano que os sacerdotes, eu posso dizer, nos cultos daquele tempo, os religiosos, os sacerdotes, eles usavam uma mitra, era um pano que na hora do culto eles usavam. Então o Senhor também disse, o anjo disse, também troque a mitra, coloque uma mitra limpa, uma mitra que ele venha usar, amém? E a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor, ele ainda adverte Josué, e disse, assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus atrios
e darei lugar entre os que estão aqui, amém? E ele continua advertindo, ouve Josué, sumo sacerdote, os seus companheiros. Mas igreja, o que eu quero dizer para você nessa noite, agora entra a palavra para a tua vida, para a minha vida, que eu quero dar uma revelação ao qual o Espírito Santo ministrou dentro de mim, que aqui esse líder espiritual somos nós. Vocês sabiam que vocês também são sacerdotes, vocês são realezas sacerdotais, vocês são sacerdotes, por isso que hoje eu quero dar um tema, realeza sacerdotal do crente. A palavra do Senhor diz, igreja, no livro de 1 Pedro, no seu capítulo 2, seu versículo 19, a palavra do Senhor diz que mais sois geração eleita, sacerdócio real, povo santo, povo escolhido, para anunciar as virtudes do Senhor, que tirou das trevas para a maravilhosa luz. Igreja, nós somos sacerdotes, por quê? Porque eu quero explicar para você qual era a função de um sacerdote, você vai entender por que nós somos sacerdotes, espiritualmente falando. Porque o sacerdote naquela época, ele era responsável em levar as orações do povo a Deus. O sacerdote, ele orava pelo povo. O sacerdote, ele era responsável pelas orações de levar até o Senhor. Quantas pessoas já chegaram em você e disseram a você, comigo isso acontece, porque as pessoas veem que eu sou um homem de Deus. Irmão, ora por mim. Irmão, intercede por mim. Irmão, ora pela minha causa. Ora pelos meus filhos. Eu creio que muitos de vocês já ouviram isso, porque vocês também são homens e mulheres de Deus. Amém? Por isso que o tema de hoje, realeza sacerdotal do crente. Nós somos sacerdotes do Senhor. Por quê? Porque também nos dias de hoje, no tempo da graça, nós vamos dar conta daquilo que a gente vai fazer, que a gente está fazendo, igreja. Então a palavra de hoje está falando sobre realeza, está falando sobre renovo. Qual é o renovo que Deus já deu para a tua vida? Foi o renovo de te livrar da condenação do inferno, o renovo de te livrar das garras de Satanás. O Senhor Jesus, amando o mundo de tal maneira, João 3,16, Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna, e também para que a gente fosse sacerdotes dele, para que a gente intercedesse por essa terra. A palavra do Senhor diz que é bom e agradável que nós oremos por todos os homens, amém? Mas por que a palavra do Senhor nos diz aqui nessa noite que fala que ele é acusado por Satanás? O sumo sacerdote, ele é acusado pela iniquidade, pelo pecado, mas o anjo disse que ele é o tição tirado do fogo, mas a Bíblia também diz que ele é justificado por Deus. O Senhor, ele é o único que nos justifica. Satanás, ele é o único que nos condena, é o único que nos aponta. Porque, igreja, o que eu considero essa palavra, que nós vamos apresentar para o Senhor naquele grande dia, no dia do martelo, no dia do julgamento final, nós vamos apresentar para o Senhor, e o Senhor vai olhar para as nossas vestes. Mas, igreja, não é isso que eu estou querendo dizer, não é vestes carnais, não é isso. O que faz um homem de Deus não é a vestimenta. Amém? A vestimenta é um acessório, na minha visão espiritual, é um acessório. Eu não posso também escandalizar, mas sim quando eu estou na presença de Deus, porque o Senhor, ele vê o conteúdo. O homem vê a capa, o Senhor vê o conteúdo, o Senhor vê o que sai de nossa boca, mas o homem vê a capa. Mas naquele grande dia, o Senhor vai ver as nossas vestes. O que é as nossas vestes? É as vestes espirituais que diz lá em Mateus capítulo 22, versículo 12. A palavra do Senhor diz sobre uma parábola das bodas, que significa festas, que o Senhor fala, o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou as bodas do seu filho e fez o convite, e muitos rejeitaram esse convite, que a Bíblia diz que são os judeus. Jesus veio, mas eles não receberam Jesus. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Aí o Senhor Jesus diz que vai para os coxos, para os mancos, aleijados, e faz o convite.
Porque as bodas, na verdade, estão prontas, a festa, o banquete está preparado, mas os convidados não eram dignos. Aí o Senhor continua no seu discurso, nessa parábola, dizendo que quando convidou todos os convidados para a festa nupcial, vocês vão entender o que Deus está falando, vocês vão entender o que Deus está falando desse no rolo de hoje. A palavra do Senhor diz que tinha um no meio deles que não estava trajado, a palavra diz trajado, ele não estava trajado com as vestes espirituais. E a palavra do Senhor diz que quando o rei viu que ele não estava trajado, ele disse: por que tu não estás trajado com as vestes nupciais? E a Bíblia diz que ele emudeceu, ele ficou mudo. E ali o Senhor deu uma ordem para amarrar os pés e as mãos e lançar nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Igreja. Essa palavra eu quero falar para a tua vida espiritual, você que é cristão, você que ainda não é, eu quero dizer que naquele grande dia, o Senhor, Ele vai julgar eu e você pelas nossas vestes, pelas nossas obras, dependente do que a gente fez, deixou de fazer, o Senhor está vendo, e Satanás, ele só está apontando, acusando, vendo, apontando os seus erros, e chegando na presença de Deus e dizendo: tá com a veste suja, tá aí, fazendo a sua obra. É dessa forma, igreja. Nós temos que tomar muito cuidado para que Satanás não nos acuse, porque ele quer uma brecha para nos acusar. Uma coisa, igreja, é a gente errar e aprender com os nossos erros, como eu vivo pregando e falando. Errar é humano, perdoar é divino, está no meu vídeo. Mas o que eu quero falar nessa noite para você, como é que estão as suas vestes na presença do rei? Como é que estão as suas vestes para a festa nupcial? Quando essa festa acontecer, eu vou te falar o dia. O dia eu vou te falar, mas a hora eu não te digo, porque nem os filhos nem os anjos sabem o dia da volta. Mas o dia será o dia que a 7ª trombeta tocar, como disse Paulo, antes do último tocar da última trombeta, os mortos que morrerem em Cristo ressuscitarão, os corpos glorificados, transformados, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Esse é o dia do banquete. Esse é o dia das bodas. É o dia que a gente chegar na presença de Deus. Aquele que não tiver trajado com as vestes limpas vai ficar. E você pensa que o ranger de dente vai ser no inferno? Primeiro o ranger de dente vai ser aqui na terra, Aqui na terra, com o governo do anticristo, com as 10 nações unidas, vai vir muita coisa, igreja, que a igreja não vai ver. Mas a igreja vai estar lá na festa. Nos 1000 anos, o 1000 anos que fala, o milênio que a Bíblia diz lá no de Apocalipse, capítulo 20, nós vamos estar com Cristo, glorificados, salvos, porque já fomos arrebatados, já estamos salvos. O arrebatamento lá na 7ª trombeta, no livro de Apocalipse diz que o Senhor vai dar o galardão conforme as suas obras da 7ª trombeta. Mas aqueles que ficarem, igreja, vai sofrer o dano. Para você ser salvo, se você não for arrebatado, vai ter oportunidade. Muitos dizem que não vai ter, mas vai ter. Mas vai ser oportunidade dolorosa, vai ser cabeça na forca. Você aceita ou não? Aceito, morre. Lembrando dos cristãos na arena do Coliseu. Os cristãos na arena do Coliseu, eles não negaram o nome do Senhor, e sabe o que fizeram com eles? Jogaram eles na arena, e os leões devoraram os cristãos. Mas eles morreram fiéis, como João Batista também morreu fiel. Você quer saber de um homem que não deixou sua veste ser suja? João Batista. Satanás não tinha acusação contra João Batista, porque foi fiel até a morte. Quer mais um que não sujou suas vestes? Jó. Jó foi fiel. Jó não conhecia Deus, mas no final dos capítulos de Jó, a Bíblia fala: agora eu não conheço mais só de falar, mas sim conheço de vista, de obras. Assim foi com Jó. Satanás não acusou ele? Acusou porque no capítulo 3 ele temeu, então ele deu uma brecha.
O que eu temia me aconteceu, disse Jó. O que eu receava me aconteceu. Então a Bíblia nos dá essa revelação que Jó temia. Temia em perder tudo, por isso que ele sacrificava todos os dias para os seus filhos e para ele. Porque dizia, porventura debalde pecou eu aos meus filhos? Por isso ele temeu. E Jó encontrou essa brecha e chegou na presença de Deus dizendo, ó, ele é assim porque ele tem família, amigos, ele tem boa saúde, por isso que o Senhor, aí Deus, sabendo da fidelidade do seu servo, disse, toca Jó, toca Satanás, me perdoa, toca Satanás, mas a vida dele é minha. Mas Deus sabia lá na frente que Jó ia glorificar o Senhor, na dor, na alegria, na tristeza, mas ele ia glorificar. E o que aconteceu? Jó foi fiel, Deus reconstituiu tudo em dobro, tudo aquilo que ele perdeu. Então, igreja, nessa noite, você é sacerdócio real, povo santo e povo escolhido para anunciar as virtudes do Senhor. Nós somos sacerdotes da presença de Deus. O nosso Senhor Jesus, que é o intermediador da nossa vida, entre Deus e os homens, que a Bíblia fala, no livro de Hebreus, a palavra do Senhor diz que Ele é o perfeito sumo sacerdote, é o Senhor Jesus Cristo, para a nossa vida. Então você que está ouvindo esse vídeo, vigiai, orai, não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem virá. E você que ainda não conhece a palavra de Deus, cuidado, que as coisas do Senhor é santa, cuidado com as coisas de Deus, cuidado, porque Satanás está como um leão bramando, esperando para tragar a sua presa. E ele não brinca de ser Satanás, mas nós brincamos de ser crente. Nós temos que acordar e saber que Jesus está prestes a voltar. Mas se amanhã Ele nos chama, se amanhã nós fechamos os nossos olhos e vamos partir para melhor ou para pior, para onde iremos? Então nós temos que tomar muito cuidado, muito, porque a Bíblia diz que passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras, disse o Senhor, não hão de passar, mas hão de se cumprir. Amém, igreja? Tome cuidado. Satanás está aí para acusar. Satanás está aí para ver os seus defeitos, para ver os seus erros, para apontar para o nosso Deus. Então vamos vigiar, porque vocês lembram daquela mulher adúltera? Jesus disse e livrou aquela mulher do apedrejamento, mas ele disse uma palavra tão especial para a nossa vida. Ele disse, vá mulher, primeiro ele disse, onde estão os teus acusadores? Eu também não te condeno, eles não estão mais aqui, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Nós temos um erro muito grande de permanecermos no erro, de permanecermos no mesmo erro. Aí sim, Deus ele vai requerer de nós. Por quê? Porque estamos errando o mesmo erro, porque estamos falhando na onde muitas vezes pedimos perdão para Deus. Mas se é algo novo, algo que a gente pecou inocentemente, erramos, mas não cometemos mais esse pecado, o Senhor nos absolve, o Senhor nos perdoa, mas sempre o Senhor vai vir com essa palavra. Ele não muda, a igreja. O que ele falou para aquela mulher adúltera, ele vai falar para mim e para você. Vai, não peques mais. Ponto. Acabou. Agora, se você permanecer no erro, não fale que é Satanás, não fale que é as circunstâncias, que é o adversário, não fale que é o vizinho, que é o seu irmão da igreja, não fale, porque se você está errando, Deus está falando contigo, está permanecendo no erro, Deus vai cobrar de você. Na mão de Deus você não pode ser liberto. Se você estiver na mão de Deus, quem vai te livrar? Na mão de Satanás ele te livra. Mas se ele falar agora está na minha mão, quem é que vai te livrar? Quem é que vai me livrar? O renovo veio na vida de sacerdote Josué. Por quê? Porque Deus deu uma oportunidade para ele. Amém? Que Deus abençoe sua vida. E vigiar a igreja. Medita nessa palavra. Esteja com as vestes santificadas.
Porque o noivo não vai buscar uma noiva com a veste imunda. O noivo não vai buscar uma noiva que está toda, vou falar até um português bem claro, toda descabelada. O noivo vai buscar uma noiva prudente. No livro de Mateus, capítulo 25 ou 26, se eu não me engano, a parábola das 10 virgens. Então vigiai, igreja. Vamos pedir perdão para o Senhor, estarmos atentos com o que falamos, com o que pensamos, com quem andamos e com o que agimos, igreja. Porque Cristo está voltando. Ele vai vir no piscar de olhos. Quando você piscar o olho, a Bíblia fala que vai ficar um vai ficar, o outro vai subir. Naquele grande dia, vai crescer o joio e o trigo junto. Ele vai recolher o trigo. Ele vai recolher o trigo para ele, mas o joio vai ser lançado no fogo. Amém, igreja? Deus abençoe sua vida, seu ministério. Divulguem o vídeo. Divulguem a palavra de Deus. A gente vê, igreja, que Satanás está tragando os jovens. Os jovens estão sendo ceifados de uma maneira grande. Foi um acidente de ônibus. Agora foi lá em Nova York, mais 50 jovens. O negócio está estreito, igreja. Será que nós que somos cristãos, ou até mesmo aqueles que não são, não estão vendo isso? Acha natural acontecer guerras e rumores, como disse Jesus? Haverá guerras. Não se preocupeis porque isso é mister, é normal que aconteça? Será que isso é natural? Para o crente isso não é natural, para o crente isso é a vinda de Cristo. É triste, igreja. Hoje eu sou um milagre, porque o Senhor me resgatou. Mas eu quero que você também seja um milagre, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Deus abençoe os irmãos. Ore pela minha vida, pelo meu ministério. Que você é um sacerdote, então ore por mim, que eu orarei por ti. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Esse foi mais um Descendo o Rolo, em nome de Jesus.